Então, boa noite para todo mundo. Hoje é a nossa primeira aula do Batidão Pré-Veste. Primeiro, eu queria me apresentar, né, gente? Eu não conheço todo mundo que está aqui. Não sei se todo mundo me conhece. Meu nome é Carol. Eu sou a idealizadora, né, do perfil carolborgo.química, que tem um método, né, que tem como objetivo passar um pouquinho para vocês da química descomplicada, né? Eu chamo a minha metodologia de ensino de química descomplicada, os meus alunos aqui sabem. Meu maior objetivo é sempre descomplicar a química para vocês. Então, a gente sabe que não é um conteúdo fácil, eu sei que não é um conteúdo fácil, mas tem muitas formas da gente poder descomplicar ela. Então, o meu objetivo, ele sempre é, com certeza, tentar descomplicar um pouquinho a química para vocês nesse período que a gente sabe que não é fácil, né? Eu sei que não é fácil. Então, vamos lá. A ideia do Batidão, ela surgiu a partir de vocês, né? É a interação de vocês no Instagram que fez com que eu chegasse na idealização do Batidão. O Batidão são aulas um pouco mais aprofundadas sobre assuntos que eu sei que vocês têm dificuldade, tá? Então, eu setorizei esses assuntos em 5 aulões, né? E a nossa primeira aula de hoje é sobre as propriedades periódicas, que a maioria dos alunos não faz ideia que precisa estudar. Então, meu objetivo aqui é mostrar para vocês que tem conteúdos que você precisa sim estudar, e que tem conteúdos que não é só estudar da forma que você acha que precisa estudar, né? Então, o objetivo é mostrar para você como que é cobrado e o que a gente pode descomplicar dessa química aí, né? E trazer um pouquinho de conteúdo para vocês. Então, esse é o objetivo do Batidão. Todo domingo, às 18 horas, a gente vai se encontrar por aqui, tá? Então, continuem aí comigo. Gente, o material dessa aula tá incrível, né? Porque eu fiz, não, mas me dediquei bastante para entregar um material sensacional para vocês. Não sei quem conseguiu já dar uma olhadinha. A aula de hoje, ela tá toda baseada no material, então, para as próximas aulas, sempre fica ali com o material pertinho de vocês, tá? Porque as aulas vão ser baseadas nesse material que eu vou entregar, tá bom? Espero que vocês gostem. Vou pedir para todo mundo manter o microfone desligado, porque nós estamos com 47 pessoas. Caramba, que legal. Mas vocês vão ver que a todo momento eu vou perguntar, gente, tem alguma dúvida? Tem alguma coisa que vocês querem saber? Alguém não entendeu? Alguém quer perguntar alguma coisa? Então, nesse momento, vocês podem tirar qualquer dúvida de vocês, tá? Ó, não é para ter vergonha, ok? A sua dúvida não é uma dúvida boba, tá? Então, não ache que, ai, meu Deus, será que minha dúvida é boba? Nenhuma dúvida é boba, tá bom? Então, não fiquem com vergonha de perguntar. Podem abrir o microfone, podem mandar no chat, não tem problema nenhum, tá? Quem é meu aluno aqui, se já quiser, né, já sabe como é que é o ritmo, eu já conheço, já quiser abrir o microfone e perguntar, não tem problema, tá, gente? Não tenham vergonha. Nenhuma dúvida é boba. O horário de errar é agora, o momento de errar é agora, tá? Então, não fiquem com receio. Fechado? Combinado? Então, bora lá para a nossa aula. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Espero muito que vocês gostem. Quero muito o feedback de vocês depois, tá? De verdade, feedback de verdade do que vocês acharam da aula, de como a metodologia, se a metodologia ajudou, não ajudou, enfim, é para dar a resposta real aí, tá bom? Então, bora começar. Ó, para quem quer saber, muitas pessoas me perguntaram, eu estou pensando aí em torno de 1 hora e meia de aula, tá? Só para vocês se programarem, tá bom? Vamos ver como é que vai ser o andamento das dúvidas, das perguntas. Acho que é mais ou menos isso que vai aumentar ou diminuir um pouquinho do tempo da aula. Combinado? Então, bora lá. Nossa aula de hoje, propriedades periódicas, né? Então, meninos, tem gente que eu acho que está perdido aqui a ponto de onde está essa matéria. Então, vamos lá. Propriedades periódicas está dentro de tabelas periódicas, né? Então, a gente tem tabelas periódicas e as propriedades, elas estão guardadinhas ali dentro. Então, e eu costumo falar para os meus alunos que é o conteúdo mais importante, tá, gente? Quando a gente pensa em tabela periódica, né?
É importante entender grupo, família, período, claro, é a base da química tá ali, né? Onde a gente guarda as informações sobre os elementos químicos, mas as propriedades periódicas é o que é mais cobrado, tá? E quando a gente pensa, né, em quem é mais cobrado, pensando em EMESCAM, sim, é o conteúdo mais cobrado na EMESCAM, mais cobrado não. Das 4 faculdades, né, este conteúdo ele é mais cobrado na EMESCAM, tá? Então, nós tivemos 13 questões nos últimos vestibulares de propriedades periódicas. Isadora, vai sim, tá? Eu vou deixar gravado, vou deixar disponível no link da minha bio, tá bom? Então, ó, quando a gente pensa na EMESCAM, nas últimas provas, 2018 para frente, a gente teve 13 questões de propriedades periódicas. Quando a gente pensa em multivix, a gente teve uma questão objetiva e uma questão discursiva de 2018 para frente, ou seja, Carol, você está falando que caiu 13 vezes na EMESCAM e só 2 na multivix. Gente, mas uma questão foi uma questão discursiva e a gente sabe que 89% da prova da multivix está em Química e Biologia e Redação, focando na prova discursiva, ou seja, é um conteúdo extremamente importante também para quem vai fazer a prova da multivix, tá? Seguindo a ordem, né, de EMESCAM, a segunda que mais cobra é a UVV. 7 questões já foram cobradas nos últimos vestibulares de propriedades periódicas. Então, a UVV gosta, sim, de propriedades periódicas. E, por último, a gente tem a Unesc, né? A Unesc, ela já cobrou 2 questões discursivas, tá? Desculpa, 2 questões objetivas nos últimos vestibulares desse conteúdo de propriedades periódicas. Ou seja, meninos, o que eu vim trazer para vocês, né? Cai. Propriedades periódicas, cai. Cai igual uma estequiometria? Não, mas cai numa porcentagem alta. Então, é um conteúdo que vocês precisam ficar atentos. E para quem quer EMESCAM, aí vamos falar especificamente na EMESCAM, não é só saber cresce para cima, para baixo, da direita para a esquerda, não, tá? A EMESCAM cobra as exceções das propriedades periódicas, meninos, então tem que saber. Até hoje, apenas a EMESCAM cobrou as exceções das propriedades periódicas. A Unesc, numa questão que não tem muito tempo, ela está na lista aí de vocês, ela cobrou energia de ionização, se eu não me engano, mas não tinha nenhuma exceção, não precisava saber nenhuma exceção, tá? Então, até hoje, a EMESCAM, ela cobra as exceções das propriedades periódicas e a gente vai ver tudo aqui hoje, tá bom? Então, a primeira coisa, né? O que é propriedade periódica? Carol, você está falando, mas na verdade, o que é propriedade periódica? O que eu tenho que saber sobre as propriedades periódicas? Meninos, pensem no seguinte: objetos com perfis periódicos, né? Ou seja, perfis que são repetitivos, eles são muito comuns no nosso dia a dia. Então, pensa numa corrente, né? Se a gente pensa numa corrente, a gente está falando de um monte de elos, né? Então, a gente está falando de coisas que se repetem, ou seja, que são periódicas. E a mesma coisa acontece na química, né? Então, tudo que se repete na tabela periódica, tudo que se repete, tudo que tem uma forma periódica, uma forma de repetição, a gente chama de propriedade periódica. Então, entrando no conceito, né? Tudo que o número atômico aumenta à medida que essa propriedade assume valor crescente ou decrescente nos períodos e nos grupos, a gente fala que eles se repetem periodicamente e que são as nossas propriedades periódicas. Então, é extremamente importante você entender o que é esse conceito, né? O que é essa propriedade periódica que a gente está falando. E antes da gente entrar nas propriedades periódicas, é extremamente importante que você entenda sobre a carga nuclear efetiva. Gente, o que é a carga nuclear efetiva? Teoricamente, né, didaticamente, que está lá escrito no livro, né, é que carga nuclear efetiva é a carga efetiva na qual o núcleo atua sobre um elétron.
O que que isso significa? Vamos tentar descomplicar um pouquinho isso aí. Gente, existe uma coisa chamada força eletrostática, tá? O que que é essa força eletrostática? É a força que o núcleo exerce sobre a eletrosfera. Então, pensa que nós estamos falando em cargas positivas, nós estamos falando de cargas opostas. Nós temos cargas positivas que estão no núcleo, né, os prótons, e nós estamos falando de cargas negativas que estão na eletrosfera, que são os elétrons. Então, quando a gente pensa, né, em cargas positivas e cargas negativas, a gente está falando de forças de atração eletrostática, ou seja, a força que o núcleo exerce na eletrosfera. E é extremamente importante que você conheça esse conceito, porque a carga nuclear efetiva, a força eletrostática, é o que define todas as propriedades periódicas. É o que te permite entender um raio atômico, um raio iônico, uma eletronegatividade, eletropositividade, por aí vai. Tá? Então, conheçam esse conteúdo, conheçam essa expressão, carga nuclear efetiva ou força eletrostática. Vocês vão me ver falando muito de força eletrostática. É a força que o núcleo, que é positivo, exerce sobre a eletrosfera, que é negativa, cargas opostas. Combinado? A partir deste conceito, a gente começa a conseguir introduzir a primeira propriedade periódica, que é a propriedade do raio atômico. Meninos, a eletrosfera de um átomo, ela não se apresenta com um limite bem definido, né? Lembra dos modelos atômicos? Conseguem lembrar dos modelos atômicos? O único modelo atômico, né, que falava que o átomo era uma esfera, era o modelo de Dalton, o primeiro modelo atômico que a gente teve, né? O modelo mais rústico que a gente tem. Era ele que falava que o átomo era uma esfera, né? Então, quando a gente pensa em raio atômico, nós estamos falando da distância do núcleo até o último elétron, né? Até a última eletrosfera. Só que isso não é muito bem definido, por quê? Porque os átomos, eles não apresentam um limite. Ou seja, gente, o átomo não é uma bolinha, né? A gente sabe hoje que o átomo não é uma bolinha. Então, para fazer a definição de raio atômico, a gente tem que voltar lá no modelo de Dalton, lá no primeiro modelo, que fala que o átomo ele é esférico, tá? Então, o que a gente sabe hoje, né? Que a definição do raio atômico, né? Eles pegam dois núcleos, né? Eles pegam dois átomos, tá aí desenhadinho, mede a distância entre o núcleo de um átomo e o núcleo do outro átomo e divide por 2, né? Porque aí a gente teria a distância dividido por 2, a gente tem o raio. Resumidamente, gente, o raio diz respeito ao tamanho do átomo, tá? Então, o raio diz respeito ao tamanho do átomo. E como que esse raio cresce na tabela periódica, né? Isso aqui quase todo mundo sabe. De cima para baixo, da direita para a esquerda, né? Então, a gente tem o frâncio como o maior elemento da tabela periódica, né? Então, se a gente olhar uma tabela periódica, de cima para baixo, da direita para a esquerda, a gente tem o frâncio como sendo o maior elemento da tabela periódica. É só isso que eu preciso saber, Carol? É só que cresce de cima para baixo, da esquerda para a direita? Não. Você precisa entender como que esse raio cresce de cima para baixo, da direita para a esquerda, tá? Então, vamos lá, meninos. Pensem comigo. De cima para baixo na tabela, o que está aumentando, né? Quando a gente olha assim, ó, de cima para baixo, seja lá em qual grupo, qual família for, o que está aumentando, gente? Está aumentando a camada, está aumentando o nível, está aumentando o período. Então, o que é uma camada, meninos? A gente tem o núcleo e a gente tem a eletrosfera, né? A camada nada mais é do que um anel da eletrosfera. Então, se eu estou aumentando a minha camada, olha o tamanho do meu raio, gente. Olha só. Então, camada K, camada L, camada M, camada N, e por aí vai. Eu estou aumentando o tamanho do meu raio. Então, é por isso que o raio atômico cresce
de cima para baixo na tabela periódica. Agora, vamos entender o período, né? Por que o raio cresce da direita para a esquerda? Vou pedir um favor para vocês. Olhem a tabela periódica. Tem lá no material que eu mandei, na última página, tem a tabela periódica. Vamos pegar um nível? Vamos pegar uma camada, um período? Então, ó, eu vou pegar a camada 5, tá? Vocês podem pegar a camada que vocês quiserem. Eu vou pegar a camada 5. Quem eu tenho do lado esquerdo da tabela, na camada 5, é o rubídio, é o RB, tá? E quem eu tenho do lado direito é o xenônio, XE, ok? Meninos, rubídio tem número atômico 37. E o xenônio tem número atômico 54. O que isso significa? Se eu for desenhar, né, um átomo de rubídio, tem que desenhar 5 anéis, tá, gente? Mas vou desenhar só 2, tá? A gente vai ter 37 cargas positivas e a gente vai ter 37 cargas negativas. Ou seja, eu vou ter 37 prótons no núcleo e eu vou ter 37 elétrons na eletrosfera. Beleza. Se eu for desenhar o xenônio, eu vou ter 54 cargas positivas no núcleo e vou ter 54 cargas negativas na eletrosfera. Beleza. Gente, olha só. Presta atenção. Vamos lembrar lá da força eletrostática que a gente falou que a gente precisava? O que é a força eletrostática? É a força que o núcleo exerce sobre a eletrosfera, né? A carga efetiva, a carga nuclear efetiva. É a força que o núcleo exerce sobre a eletrosfera. Pensem comigo, meninos. Eu tenho 37 cargas positivas e 37 cargas negativas no rubídio. E eu tenho 54 cargas positivas no xenônio, 54 cargas negativas no xenônio. Pensa que a gente está carregando uma sacola de supermercado, né? Então, imagina, eu estou carregando uma sacola de supermercado e Milena, que está aqui comigo, está carregando outra sacola de supermercado. Se a gente for pensar na lógica, né? Assim, são 2 sacolas de supermercado, são sacolas de supermercado, né? Então, qual que é a diferença entre elas? Nenhuma. Uma é uma sacola e outra sacola de supermercado. Beleza. Agora, pensa no seguinte. Eu estou carregando 37. Seja lá o que for, 37 cargas positivas e cargas negativas. Milena está carregando 54 cargas positivas e cargas negativas. Gente, a força da Milena é maior do que a minha. Então, por mais que nós duas estejamos andando com sacolas na mão, e que seja a mesma sacola no mesmo supermercado, a mesma coisa, eu estou carregando menos coisas do que a Milena. A Milena está carregando mais coisas do que eu. Então, a força que a Milena está fazendo é muito maior do que a minha. Tenta trazer o raciocínio para cá. A força de atração eletrostática em quem tem 37 cargas positivas e 37 cargas negativas é menor do que a força de atração eletrostática em quem tem 54. Então, aqui nós temos menor força de atração, nós temos menor carga nuclear efetiva. Aqui nós temos maior força de atração, nós temos maior carga nuclear efetiva. Pensem comigo, gente. Aqui no rubídio, a força de atração eletrostática ela é menor. Ou seja, gente, meu átomo está mais livre, está mais aliviado. A carga ali, a força de atração ali está um pouco menos intensa. Em compensação, lá no xenônio, essa força de atração eletrostática ela está maior. Ou seja, meninos, ó o que está fazendo com o átomo. Está aproximando, ele está aproximando a eletrosfera dele, porque a força que o núcleo está fazendo na eletrosfera, ela é maior, porque tem mais, tem 54, enquanto ali só tem 37. O que isso significa, gente? Que onde a força é menor, o raio é maior. Onde a força é maior, o raio é menor. Por quê, gente? Porque a força é a atração do núcleo com a eletrosfera. Então, onde a atração, né, ela é
onde a força de atração, né, é mais intensa, é maior, o meu raio está pequenininho. Onde a força de atração é mais tranquila, o meu raio está maior. Então, é por isso que o raio cresce da direita para a esquerda na tabela periódica. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém não entendeu isso que eu falei? Pode perguntar, gente. Pode mandar mensagem, pode abrir o microfone, não tem problema. Podem mandar. Todo mundo entendeu? Ninguém quer perguntar nada? Sim, não? Entendeu? Tá todo mundo tranquilo? Beleza, beleza. Ah, gente, tem um aluno meu pedindo link. Ai, Jesus. Vamos lá. Então, tá bom. Olha só, bora lá. Vamos falar agora sobre raio iônico. Então, a gente falou sobre o raio atômico, que cresce de cima para baixo, da direita para a esquerda. Beleza. Gente, mas nós temos os raios iônicos também. Nós temos o raio iônico também. Qual que é a diferença entre um raio atômico e um raio iônico? Gente, raio atômico é do átomo neutro. É do átomo no estado neutro. O que é um átomo neutro? A quantidade de cargas positivas é igual de carga negativa. Ou seja, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Quando a gente pensa num raio iônico, a gente está falando de cátions e ânions. A gente está falando de átomos que ganharam ou perderam elétrons, tá? Então, vamos falar individualmente do raio iônico. Dentro do raio iônico, a gente tem os cátions e a gente tem os ânions, e a gente precisa falar separadamente sobre eles, tá? Cátion, meninos, cátion perde elétrons, né? São os de carga positiva, tá? Eles perderam elétrons, ok? Então, vamos lá. Olha só, deixa eu ver. Carol, mas eles podem perguntar sobre raio atômicos para íon? Paloma, pode. É tipo assim, raio atômico, raio iônico é a mesma coisa. A diferença é que o raio atômico, o átomo está neutro. O raio iônico, o átomo está o átomo está com cargas positivas ou negativas, é cátion e ânion. Mas eles podem sim trazer, tipo assim, o raio atômico do Mg2+, você já sabe que é o raio iônico que ele está falando. Tá? Então, acontece sim deles darem essa misturadinha de raio atômico do íon. É a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. O correto é falar raio iônico, mas é a mesma coisa. Ok? Beleza. Meninos, olha só. O Mg neutro aqui, ó, tem número atômico 12, tá? O que isso significa, gente? Que ele tem 12 prótons e 12 elétrons, ok? Que são cargas negativas, tá? Então, o Mg no neutro tem número atômico 12, 12 cargas positivas, 12 cargas negativas. Beleza. Ele vai ter o raio dele lá, que não me interessa o tamanho, tá? É um raio relativamente grande, porque tá o magnésio, né? Tá bem do lado esquerdo da tabela, mas está lá em cima. Então, ele tem um raio mediano, que não me interessa, é desse tamanho, tá? Não me interessa saber o raio. Aí, esse magnésio, ele virou um cátion bivalente, ou seja, ele virou o Mg2+. O que é um Mg2+, meninos? É um magnésio que perdeu 2 elétrons. O que acontece com o magnésio que perde 2 elétrons, gente? Ele continua tendo 12 cargas positivas, porém, ele passa a ter 12 cargas negativas, certo? Então, continua tendo 12 cargas positivas, mas passa a ter 12 cargas negativas. Opa, 10 cargas negativas, gente. Ele perdeu 2 elétrons. Vamos lá. Ele continua tendo 12 cargas positivas, mas ele passa a ter 10 cargas negativas, porque ele perde 2 elétrons, ok? Meninos, lembram da força de atração eletrostática? Lembram da carga nuclear efetiva? Que é a força que o núcleo exerce sobre a eletrosfera? Então, a gente falou que o raio do magnésio neutro estava assim, né?
Olha só o que acontece. Agora eu tenho 12 cargas positivas no núcleo e 10 cargas negativas na eletrosfera. Ó quem está forte. O núcleo. O que ele faz com a eletrosfera? Aproxima. Então, olha só, gente. O raio do cátion é menor que do átomo neutro. Sempre. O raio do cátion é menor que do raio do neutro, quando eu estiver comparando o mesmo elemento. Conseguiram entender? Então, ó, o raio neutro está aqui. 12 cargas positivas, 12 cargas negativas. Beleza. Só que o meu átomo perde 2 elétrons. Então, ele passa a ter 12 cargas positivas e 10 cargas negativas. Opa, meu núcleo ficou forte. O que ele vai fazer? Aproximar a eletrosfera dele. Por quê? Por causa da força de atração eletrostática, da força que o núcleo exerce sobre a eletrosfera. Olha o que aconteceu com o meu raio. Diminuiu. O raio do cátion é menor que o raio do átomo neutro. Olha o desenho do magnésio aí. Alguém não entendeu? Alguém quer perguntar alguma coisa? Falamos só do cátion, tá? Tá tranquilo para todo mundo? Pode perguntar, hein, gente? Tá tranquilo? Então, vamos lá. Deixa eu ver. Então, tá bom. Beleza. Vou passar, hein? Qualquer coisa vocês falam. Vamos falar do raio do ânion. Então, a gente falou do raio do cátion, agora a gente vai falar do raio do ânion. O que é um ânion, gente? Um ânion é um átomo que ganha elétrons. Beleza, ganha elétrons. Eu peguei aqui o exemplo do fósforo. O fósforo tem número atômico 15. Então, o fósforo neutro, ele vai ter 15 cargas positivas e 15 cargas negativas, ou seja, 15 prótons e 15 elétrons, tá? Fechou. Só que aí eu tenho o fósforo 3-. O que é o fósforo 3-? É o fósforo que ganhou 3 elétrons. O que acontece com o fósforo que ganhou 3 elétrons, gente? Ele continua tendo 15 cargas positivas, 15 prótons, mas ele passa a ter 18 cargas negativas, 18 elétrons. Então, ó, se esse era o átomo do fósforo neutro, esse era o raio do fósforo neutro, beleza. Agora, ele passou a ter 15 cargas positivas e 18 cargas negativas. O que vai acontecer, gente? Ele vai afastar. Por quê? Meu núcleo não está forte mais. O que é a força de atração eletrostática? O que é a carga nuclear? É a força que o núcleo exerce na eletrosfera. O meu núcleo agora não tem força. O que a eletrosfera faz? Opa, deixa eu me afastar. Então, o raio do ânion é maior... Oh, errei a boquinha. É maior do que do átomo neutro. Gente, que letra. Meninos, e a comparação dos 3? Então, se a gente juntar os 3, a gente tem que o cátion é maior que o neutro, que é maior do que o ânion. Desculpa. O ânion é maior que o neutro, que é maior que o cátion. Olha a boquinha. O ânion é maior que o átomo neutro, que é maior do que o cátion. Então, a gente passa a ter essa relação aí quando a gente compara o cátion, o nêutron e o ânion. Confundi vocês? Alguém quer perguntar alguma coisa? Todo mundo entendeu? Sim? Posso passar? Meninos, olha só. Tem algumas coisas que vocês têm que prestar atenção, tá? Então, tem algumas coisinhas que vocês precisam prestar atenção. Quando a gente tiver íons que são isoeletrônicos, peraí, para todos os elementos, ou vai ter algum cátion? Não, Paloma. Todos os elementos, tá? Todos os elementos, o raio, ele não vai ter exceção. Vai ter exceção energia energia de ionização e afinidade eletrônica, tá? Beleza. Meninos,
íons isoeletrônicos. O que é isoeletrônicos? Mesma quantidade de elétrons, tá? Então, quando a gente estiver comparando íons que são isoeletrônicos, aí você tem que ter atenção, tá? Então, olha só, presta atenção. Eu coloquei 3 exemplos aqui. Mg2+, Na+, e F-. Então, ó, Mg2+, perde 2 elétrons. Então, ele tinha 12, perdeu 2, 10 elétrons. Na1+, perde 1 elétron. Então, ele tinha 11, perdeu 1, 10 elétrons. F1- ganha 1 elétron. Então, ele tinha 9, ganhou 1, 10 elétrons. Então, esses aqui são íons isoeletrônicos. Como que eu diferencio o raio de íons isoeletrônicos, meninos? Quanto maior o número atômico, maior a atração do núcleo pela eletrosfera, menor o raio. Então, quanto maior o número atômico, menor o raio desses íons isoeletrônicos. Então, olha só, gente, o Mg vai ter um raio menor que o Na, que vai ter um raio menor do que o flúor. Porque quanto maior o número atômico, que a gente representa por Z, menor o raio atômico, que a gente acabou de explicar isso, né? Por que cresce da direita para a esquerda. Conseguiram entender? Então, se mandar identificar, né? Colocar em ordem crescente, decrescente do raio, né? Dos íons isoeletrônicos, vocês têm que lembrar que quanto maior o número atômico, menor o raio. Então, o magnésio 2+, o Mg2+, ele é menor do que o Na1+, que é menor do que o flúor 1-. Combinado? Outra coisa, né? Outra coisa que vocês têm que ter atenção e que é o VV, a EBSCAN já cobrou, é a relação entre o raio do átomo e o raio do cátion, tá? Então, prestem atenção, porque a EBSCAN já cobrou isso. A relação entre o raio do átomo X e do cátion é maior do que menor e menor do que o Y. A EBSCAN já cobrou isso, tá? Então, olha só, em um mesmo grupo, família, tá? Em um mesmo grupo, a relação, ela cresce de baixo para cima na tabela periódica. Então, em um mesmo grupo, essa relação raio do átomo barra raio do cátion, ela cresce de baixo para cima na tabela periódica, ok? Então, ela vai crescer nesse sentido. Então, por exemplo, se estiver lá numa questão, né? O raio atômico barra, razão, né? Raio atômico por raio do cátion dos átomos de ferro e ósmio. Quem é maior? Né? A razão, né? A relação entre o raio atômico e o raio do cátion do ferro é maior ou menor do que do ósmio? Gente, o ferro está aqui e o ósmio está aqui, tá? Então, lembra que a gente está comparando no mesmo grupo, ok? E que essa relação, ela cresce de baixo para cima. Então, a relação do raio do átomo barra do raio do cátion, do ferro, ela é maior do que do ósmio. Cuidado, eu botei tudo aqui, atenção, porque isso já caiu na prova da EBSCAN, tá? Finalizamos raio atômico e raio iônico. Alguém quer perguntar alguma coisa? A gente vai fazer exercício depois. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém não entendeu algum pedacinho? Pode perguntar, gente. Não precisa ter vergonha, não. Deixa eu ver quantas pessoas. Estamos com 54 pessoas. Posso. Sara, é o seguinte. Tem uma relação que eles chamam raio do átomo dividido pelo raio do cátion. Tá? É uma relação, é uma razão, é uma matemática. É porque raio tem valor, tá? Os raios têm valores. Então, vamos supor assim, o raio do átomo do ferro é 50, estou chutando, viu? E do cátion dele é 48. Lembra que o cátion é menor do que o neutro, tá? Isso aqui é uma relação, isso aqui é uma razão. 50 dividido por 48, deixa eu ver quanto que vai dar aqui. 50 dividido por 48, 1,04,
Esse resultado aqui dá 1,04. Nossa senhora, gente. Dá 1,04, tá? Beleza. Chutei esse aqui para o ferro, ok? Chutei para o ferro. Aí, a Emescan, ela já trouxe um problema falando assim, se eu não me engano, era o zinco e o cádmio, tá? Mas vou usar o exemplo do ferro e do ósmio, ok? Falando assim, a razão, né, a relação entre o raio do átomo e o raio do cátion do ferro é maior do que do ósmio, certo ou errado, né? Nesse caso está certo. Por quê? Porque essa relação, ela cresce de baixo para cima na tabela periódica. A gente sempre compara, né, na mesma família, no mesmo grupo, e ela cresce de baixo para cima. Então, aqui está o ferro e aqui o ósmio. Realmente, o ferro tem uma relação raio do átomo barra raio do cátion maior do que do ósmio. Conseguiu entender? Conseguiu entender, Sara? Sim? Então, tá bom. Beleza. Vamos lá. Então, ó, EMESCAN 2018/1. Caiu na prova 2018/1 isso aqui, tá? Meninos, energia de ionização. Adoro essa parte da matéria. Energia de ionização. Primeira coisa, né? O que é a energia de ionização? Então, é extremamente importante você saber o que é a energia de ionização. É a energia mínima necessária para retirar um elétron de um átomo. Esse negócio de no estado gasoso, que vocês vão ver para todas as propriedades periódicas, é só porque eles precisavam criar um padrão, tá? Então, esse negócio de estado gasoso é só por causa do padrão. Mas a energia mínima necessária para retirar o elétron de um átomo se chama energia de ionização. Vocês conseguem observar que a energia de ionização, ela cresce exatamente o oposto do raio atômico? Ela cresce exatamente o oposto do raio atômico. Ela cresce de baixo para cima, da esquerda para a direita. E a gente acabou de ver que o raio cresce de cima para baixo, da direita para a esquerda. Gente, por que a energia de ionização ela cresce o oposto do raio? Pensa comigo. Esse lado aqui da tabela tem um raio grande. Esse lado aqui da tabela tem um raio pequeno. Vamos falar da carga nuclear efetiva de novo? Força de atração eletrostática. É a força que o núcleo exerce na eletrosfera. Beleza, a gente viu que quando essa força ela é mais ou menos bem tranquila, o raio fica grandão, porque o núcleo e a eletrosfera conseguem ficar afastados. Mas quando essa força de atração eletrostática ela é forte, ela é grande, o que acontece? O núcleo puxa a eletrosfera para perto dele. Ou seja, gente, quando o raio é grande, a força de atração eletrostática está de boa, meu raio está grande. Quando o raio é pequenininho, a minha força de atração eletrostática está agindo ali com muita força e meu raio está, ó, a minha eletrosfera está, ó, pertinho do meu núcleo. Ok? Pensem comigo, gente. Energia de ionização, a energia mínima necessária para retirar um elétron. Cargas opostas se atraem. Eu tenho um átomo que está aqui, ó. A minha eletrosfera, que é onde ficam meus elétrons, está colado no meu núcleo, que é positivo. É fácil tirar um elétron daqui? É fácil eu vir aqui, meter a mão aqui e tirar um elétron dessa eletrosfera? Não é fácil, gente. Não é fácil. Ou seja, vai me demandar muita energia. Por isso que cresce o oposto do raio atômico. Porque onde o meu raio é pequenininho, a minha força de atração eletrostática é enorme. A minha carga nuclear efetiva é enorme. Então, retirar um elétron daqui é extremamente difícil. Eu preciso de muita energia. É por isso que a energia de ionização ela cresce dessa forma na tabela. Tranquilo até aqui? Foi? Conseguiram entender? Alguém quer perguntar alguma coisa? Carol, energia de ionização é só isso? Claro que não. Beleza. Claro que não é só isso, tá? Nunca é só isso. Que bom, gente. Tomara que tenha facilitado aí para você. Vamos lá.
Meninos, energia de ionização não é só isso, é o que mais tem, tá? É o que mais é cobrado, é o que mais cai, tá bom? Junto com o raio ali. Então, olha só, gente, presta atenção. Vamos falar um pouquinho sobre algumas coisas, tá? Eu vou fazer um desenho aqui e eu brinco com os meus alunos assim, vocês que lutem para entender meus desenhos, tá, gente? Porque eu desenho muito mal. Vocês estão vendo que eu escrevo mal, imagina desenhando. Então, olha só, vou desenhar um átomo, tá? Vou desenhar um átomo, finge que esse aqui é meu átomo. E vou desenhar os elétrons que esses átomos têm. Então, tá, beleza. E vou desenhar uma mão. Então, vamos lá. Pronto. Pelo menos minha mão tem 5 dedos. Vamos lá, meninos. A gente falou que a energia de ionização, não rindo no desenho. A gente falou que a energia de ionização é a energia mínima necessária para retirar um elétron de um átomo, tá? Para retirar um elétron de um átomo. Então, vamos lá. Meu átomo está aqui, bonitinho ali, vermelhinho, e minha mão está aqui. Finge que retirar o elétron é literalmente ir lá e tirar o elétron com a mão, tá? Meninos, eu vou retirar o meu primeiro elétron. Beleza, vou retirar o meu primeiro elétron. Isso significa que eu vou gastar a minha primeira energia de ionização. Beleza, minha mãozinha veio aqui, ó, tirou meu primeiro elétron. Gastei minha primeira energia de ionização. Que vai ser alta ou baixa, dependendo de onde meu átomo está na tabela periódica. Mas não é isso que eu vou discutir aqui agora. Fechou? Não satisfeita, eu quero ir lá retirar o meu segundo elétron. Então, não satisfeita, eu quero ir lá e retirar o meu segundo elétron. Eu quero que vocês me falem, eu quero que vocês pensem comigo. Eu vou gastar mais ou menos energia para tirar o segundo elétron? Ou seja, é mais fácil ou é mais difícil retirar o segundo elétron de um átomo, meninos? Manda aí para mim no chat rapidinho. Vocês acham mais fácil ou mais difícil? Mais difícil, mais difícil. Alguém acha que é mais fácil? Não precisa ficar com vergonha de falar, não. Mais difícil, todo mundo tá achando que é mais difícil. Exatamente, Ale. Exatamente, exatamente. Olha o que a gente falou, gente. A gente falou lá no raio que quando o cátion, né, ele perde um elétron, o que acontece com o raio? Aproxima. Por que que a eletrosfera, né, aproxima? Porque o meu núcleo ficou mais forte, como existe a carga nuclear efetiva, ela puxa a eletrosfera. Aqui é a mesma coisa. Quando eu tiro o meu primeiro elétron, o que meu núcleo faz? Opa, peraí, chega mais perto de mim aqui. Gente, quanto mais próximo do núcleo, né? Cargas opostas, elétron negativo, núcleo positivo. Meu núcleo está mais forte, porque eu já tirei um elétron dele. Então, vamos supor, se tinha 10 no núcleo, 10 na eletrosfera, agora tem 10 no núcleo e 9 na eletrosfera. Então, retirar o meu segundo elétron, gente, requer mais energia do que tirar o primeiro. Então, beleza, eu vou conseguir tirar? Vou, mas eu vou precisar de... Opa, olha eu errando a boca de novo. De maior energia. Então, a segunda energia de ionização, ela é maior do que a primeira. Fechado. Mas eu não estou satisfeita. Eu quero tirar o meu terceiro elétron. Então, eu vou vir aqui e vou retirar o meu terceiro elétron. Eu quero que vocês me falem. Eu preciso de mais energia, menos energia, muito mais energia ou muito menos energia? Muito mais energia. Por que, gente, que eu preciso de muito mais energia? Me fala. Perfeito, Eduardo, perfeito. Meninos, eu perdi a minha camada de valência. Quando eu tirei esses 2 elétrons aqui, eu perdi a minha camada de valência. Lembra que a gente falou no início da aula? 1 camada, 2 camadas, 3 camadas. Se a minha camada era desse tamanho, ela passou a ficar desse. Então, retirar esse terceiro elétron agora vai demandar muito, 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 muito mais energia do que retirar o segundo. Vai, Isabela, vai sim, tá?
Então, vai demorar, vai retirar... Opa, me embolei. Vai necessitar de muito mais energia. Então, olha só, nesse exemplo, tá, gente? A minha terceira energia de ionização, ela é muito maior. Por que eu tô falando nesse exemplo? Porque esse exemplo tinha 2 elétrons na camada de valência, tá? E aí por diante, né? Ah, não satisfeito, eu quero tirar esse quarto elétron. Pode tirar, a gente vai demandar uma energia maior. Mas que agora não vai dar aquele salto, né? Não vai ser muito maior comparada com a terceira, né? Vai ser uma energia maior do que a terceira, mas ok. Todo mundo conseguiu entender isso? Tá tranquilo isso aqui? Olha aqui as reações me mostrando, gente, ó. Para tirar o primeiro elétron do magnésio, gastou 7,6. Para tirar o segundo, 14,9. Para tirar o terceiro, 79,7. Porque o magnésio tem 2 elétrons na camada de valência. Tranquilo até aqui? Se quisesse tirar o quarto, ia gastar mais ainda. Vou chutar aqui, 85, 90, tá? Ia gastar mais ainda. Não ia dar um salto tão grande, né? Quanto do 14 para o 79, mas ia gastar mais energia. Alguém quer perguntar alguma coisa? Vou seguir, então. Qualquer coisa vocês me falam. Meninos, como que isso pode ser cobrado? Então, ó, energia de ionização, gente, pode cair daquele formato ali, primeira energia de ionização, segunda energia, terceira energia, qual que é maior? Pode cair no formato de tabela, ou pode cair no formato de gráfico, que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Então, olha só, o que a gente consegue fazer quando cai uma tabela? A gente consegue identificar de que família aquele elemento pertence. Então, quando ele me traz informações de tabela ou de gráfico, que a gente vai ver daqui a pouquinho, eu consigo identificar a família que aquele elemento pertence. A família, tá, gente? O período eu não consigo, a não ser que o problema trouxe no enunciado. Mas a família eu consigo identificar. Apenas a família A. Anotem aí. Família A. Tá? Apenas a família A. Ok? Elementos representativos. Fechado? Vamos lá, Carol, como? Então, olha só, aqui, esse aqui ele me trouxe os elementos, tá? Mas ignora, vamos supor que ele falou 1, 2, 3, 4, 5, 6, não me falou quem era o elemento. E aqui, ó, ele tá me trazendo as energias de ionização. Então, ó, sempre analisem a tabela de vocês, quem tá assim, quem tá no X, quem tá no Y, sempre analisem a tabela de vocês, tá? Meninos, conseguem perceber que no sódio, olha só, a primeira energia de ionização dele foi 497 e a segunda foi 4.560. Conseguem perceber que eu tive um salto enorme da primeira para a segunda energia de ionização? Sempre onde eu tiver o salto, eu consigo identificar a minha família. Então, como o salto foi da primeira para a segunda, eu sei que esse elemento, que aqui ele me falou que era o sódio, é da família 1A. Olha o magnésio, meninos. A primeira, 738. A segunda, 1.450. Olha a terceira, 7.730. Olha meu salto da segunda para a terceira energia de ionização. Família 2A. Olha meu salto aqui, gente. 578, 1.820, 2.750, 11.600. Olha meu salto da terceira para a quarta energia de ionização. Família 3A. Ó, meu salto da quarta para a quinta, família 4A. Da quinta para a sexta, família 6A, 5A, desculpa. Sempre é do primeiro para o segundo, 1A. Do segundo para o terceiro, 2A. Do terceiro para o quarto, 3A. E por aí vai. Conseguiram entender? Então, ó, ignorem tudo que ele me deu aqui em cima. Ó, deixa eu tampar aqui para vocês, vamos ver se a gente consegue fazer um exemplo melhor. Ó, vamos supor que ele me deu isso aqui e não me falou aqui também quem é. Me deu isso aqui, tá? Primeira, segunda, terceira, experimento 1, experimento 2, elemento 1, elemento 2, e primeira, segunda, terceira, quarta, quinta energia de ionização. Olha só, gente. Conseguem identificar onde está o salto? Conseguem identificar? Cadê meu salto? Onde está meu salto?
6 para 9, 9 para 11. Olha a última. 8 para 12, tá vendo? Olha o meu salto. Deixa eu ver aqui qual que é o salto dessa aqui. Deixa eu destampar aqui, peraí. É da 7 para 8 mesmo. Só para não ter que fazer. Olha meu salto, gente. É só diminuir um do outro, tá, gente? Só para não ter que fazer isso. Conseguir... Opa, peraí, acho que meu salto tá para 1 para 2, 2 para 3, 3 para 4, 4 para 5, 5 para 6, 6 para 7. Meu salto tá aqui. A última ele não mostrou o salto, tá? Ele tá dizendo que não, ele deu que é o argônio, então ele não tá mostrando o salto, tá? Mas se ele não tivesse falado que é o argônio, a gente ia assumir que o salto estava do 6 para o 7, tá? Ou seja, meninos, a gente vai atrás do salto. Onde que tá o maior salto? Ah, é da sexta para a sétima. Beleza. Meu elemento é da família 6A. É da quinta para sexta. Meu elemento é da família 5A. Então, a gente consegue achar, através da tabela, de uma tabela, qual família pertence o meu elemento. Beleza. E através de gráfico também. Olha só. Energia de ionização por número de ordem do elétron. Olha onde está meu salto nitidamente, gente. Do quinto para o sexto. Meu salto está do quinto para o sexto. Ou seja, eu tenho certeza que é alguém da família 5A. Então, se lá no enunciado, né, estiver falando assim, um elemento do quarto período, eu consigo, através do gráfico e da tabela, achar quem é o elemento. Porque o meu salto está do quinto para o sexto, então eu sei que ele é da família 5A, né? Família do nitrogênio. E eu falei que ele era o quê? Do quarto período, né? É o arsênio. Pronto. Consigo achar quem é o elemento. Conseguiram entender isso? Então, essas são as formas que podem cair energia de ionização. Gráfico, tabela e aquele negócio de primeira energia de ionização e por aí vai, tá? Ou o cresce da direita para a esquerda, de cima para baixo, enfim, aqueles negócios. Conseguiram entender? Professora? Oi? Licença rapidinho, Eduardo. Eduardo. Fala, Eduardo. Poderia voltar naquela outra tabela para eu falar? Posso. Imagina que, por exemplo, na família do sódio, botasse o sódio, uma questão, tampasse o sódio e continuasse botando os dados. Tipo, eu teria que analisar o primeiro salto que fosse muito grande? Só vai ter um salto, Eduardo. Não vai mostrar os outros saltos depois, não? Ele pode mostrar, ele pode te dar outras energias de ionização aqui, tá? Por exemplo, ele poderia tampar essa última aqui, imagina essa última linha daqui, 1521, 2670, não, tá? Isso aqui poderia ser de alguém da família 1A, mas aí o salto estaria entre a primeira e a segunda. Ia estar 1521, a segunda 10.000 e alguma coisa. Entendeu? Obrigatoriamente eu teria que olhar o primeiro maior salto. Exatamente. Não ia ter outro salto. Grandão não ia ter outro salto. Conseguiu entender? Só ia ter um salto. Entendi. Tá? Obrigado. De nada. Do CL não seria 6.540. Deixa eu ver. O CL está na família 7A. Então, tem que ser da 7 para 8. Esse cloro aqui está meio suspeito. Maísa, teria que ser da 7ª para a 8ª o salto, tá? Porque subtraindo a diferença do 6 para o 9 dá quase 3, e do 9 para o 11 dá 1.500 por isso. Então seria. Só que, tipo assim, essa tabela não está preenchida. Quanto é que ela para aqui, ó? Ela para aqui no verdinho. Aqui tinha que ter vindo outra informação, entendeu? E aqui mais uma do de baixo. Ela não está completa, por isso que está confuso aqui. Tá? E aí não vai. Aí o outro salto do cadê, Cláudia? Do 7º para o 8º ia ser muito maior do que esses que estão aparecendo aqui. Tá bom? Mas você fez direitinho. Caiu uma questão, gente. Aquela hora eu fiquei na dúvida ali, vocês viram? Ai, meu Deus. 9.460 menos 6.540 é maior ou menor que 11.000 menos 9.460? É só fazer a conta, faz a conta, tá? Mas o salto, normalmente, ele é mais nítido. É porque essa tabela não está preenchida toda. Ela faltou mais 2 espaços ali.
Mas o salto normalmente é nítido. Olha só, 4.360, 16.100. 6.270, 22.200. O salto ele é nítido, tá? Igual no gráfico, ó. O salto é nítido. Ó. O salto é nítido. Fechado? Carol, Oi. é Rafa. Aqui, Fala, Rafa. você falou que tá no quarto período, no gráfico. É no gráfico aqui. Eu não entendi por que tá no quarto período. Eu entendi Não. que tá na família 5A. Rafa, essa informação ele tem que te dar no enunciado. Eu chutei. Entendeu? Ah, tá. É como se Beleza. tivesse um enunciado assim, ó, fulano é do quarto período. Quem é o elemento? O período, ele tem que te falar. Você não consegue descobrir. Você consegue Tá bom. descobrir só a família. Fechou. Tá Obrigada. bom? Mais alguém? Espera aí que eu vou olhar. Carol fala do gráfico de novo. Gabi, olha só, é o seguinte, aonde tiver o salto é a nossa família. Tá vendo que o salto é nítido? Nítido, o salto aqui é nítido. Ele saltou do quinto para o sexto, ou seja, ele é da família 5A, tá? Da família 5A. Aí, se no enunciado tiver assim, é alguém do sexto período, eu consigo descobrir qual é o elemento. Porque ele é do sexto período, família 5A, é só juntar ali e achar. Fechado? Galera, quem é da EMESCAN não está fechado, tá? EMESCAN cobra todas as exceções de energia de ionização, tá bom? Infelizmente, gente, é bastante decoreba, tá? E assim, caiu na última prova, tá? E não é só na última, não, já caiu em várias provas. Então, galera da EMESCAN, que vai fazer a prova da EMESCAN, tem que saber as exceções, tá? A apostila de vocês está perfeita. O material de apoio que eu fiz para essa aula está perfeito. Eu falei que a apostila é material de apoio. O material de apoio que eu fiz para essa aula está perfeita. As exceções estão todas ali bonitinhas, hein? Pelo amor de Deus, pega ele e cola assim, ó, de vocês assistirem, verem todo dia à noite, tá? Quem for fazer a prova da EMESCAN não tem jeito, não tem jeito. Caiu no último ano, tá? Caiu no último ano. Obrigada, Pedro. Vamos lá, meninos, vamos falar um pouquinho das exceções. Igual eu falei para vocês, é decoreba, tá? Não tem muito o que eu ajudar aqui. Então, ó, primeira exceção, tá? A primeira energia de ionização dos metais de transição, ou seja, família B, metais de transição, família B, tá? Família B, é maior do que dos metais da família 3A. Então, olha só, olha o que a gente falou, que a energia de ionização cresce da esquerda para a direita, de baixo para cima. Então, se eu falar assim, eu tenho alguém da família 1B, né, que está aqui no finalzinho, e alguém que está na família 3A, né, o que a gente falaria? Que o da família 3A é maior. Olha a exceção. Os metais de transição, todos os metais de todos não, a maioria, mas eles não vão cobrar quem não é, tá? A maioria dos metais de transição tem energia de ionização maior do que os metais da família 3A, tá? Maior do que os metais da família 3A, tá? Por esse motivo, os metais da família 3A eles são mais reativos e eles possuem maior potencial de oxidação, tá? Lá da pilha, potencial de oxidação e de redução. Então, por esse motivo, né, dos metais de transição terem a maior energia de ionização do que dos metais da família 3A, esses metais da família 3A eles são mais reativos e possuem maior potencial de oxidação. Decoreba, meninos, decoreba, tá? Outra exceção. No segundo, terceiros e quartos períodos, segundo, terceiro e quarto período, a energia de ionização da família 2A é maior do que da 3A para elementos do mesmo período. Então, olha só, vou pegar aqui o magnésio, então vou pegar aqui o magnésio, Mg, que está aqui, e vou pegar aqui o alumínio. Então, pela ordem da setinha, a gente falaria que o alumínio tem maior energia de ionização. Mas não, tá? O magnésio, ele tem maior energia de ionização que o alumínio. Por quê? Porque no segundo, terceiro e quarto período,
A energia de ionização da família 2A é maior do que da 3A, tá? Gente, tem uma explicação para isso, tá bom? Quando o subnível mais externo está totalmente preenchido, há aumento da estabilidade na distribuição do elétron. Sendo assim, é mais difícil retirar o elétron mais externo dos elementos da 2A do que das 3A. Se você parar para pensar, se a gente fizer a distribuição eletrônica, o magnésio, ele é P2, né? Desculpa, S2. O magnésio, ele é S2, tá? S2. E o alumínio, ele é P1, tá? Se a gente fizer a distribuição eletrônica, o magnésio termina em S2 e o alumínio termina em P1, tá? Olha só, S2, gente, se a gente fizer as caixinhas, os orbitais, né, ele está totalmente preenchido. P1 está semi-preenchido, não está totalmente preenchido. Então, o orbital que está totalmente preenchido, ele tem aumento da estabilidade dele. Então, retirar um elétron dali, né, porque energia de ionização, energia mínima necessária para retirar um elétron dali, é mais difícil do que retirar de alguém da família 3A, tá? Outra coisa, família 5A e 6A, né? Então, também, elementos da família 5A, do segundo, terceiro e quarto período, têm maior energia de ionização do que os da 6A, tá? Pelo mesmo motivo, meninos, pelo mesmo motivo. Quem é da família 5A termina em P3. Quem é da família 6A termina em P4. Então, se a gente fizer os orbitais, 1, 2, 3. P4, nossa senhora. 1, 2, 3, 4. Então, por mais que não esteja 100% preenchido, né, o P3 ainda já preencheu todas as caixinhas, todos os orbitais. Ele não voltou preenchendo, mas já encheu, né? Eu falo que ele enche, depois preenche, né? Ele já encheu todos os orbitais. Então, ele tem mais estabilidade, é mais difícil retirar o elétron dele do que de alguém da família 6A, tá? Então, assim, eu estou tentando explicar para vocês, mas é decoreba, tá? A distribuição é D4 e D9, tá, Alisson? D4 e D9, tá? D4 e D9, que quer virar D5 e D10. Tá bom? Beleza. Meninos, outra exceção, a última exceção, tá? Agora é nos quartos, quintos e sextos períodos. Quarto, quinto e sexto período. A primeira energia de ionização da família 2B é maior do que da 3A, tá? Gente, é o mesmo motivo. A 2B, ela termina em D10. A 2B termina em D10. A 3A termina em P1, tá? Então, é pelo mesmo motivo. A 2B está com o orbital totalmente preenchido, então ele fica mais estável, é mais difícil retirar o elétron quando comparado com alguém da 3A. Fechado? Beleza. Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Eu tentei dar uma facilitada para vocês aí, mas eu sei que essas exceções é decoreba, tá? Não tem muito o que falar, não. Vamos falar sobre afinidade eletrônica, que também tem um monte de exceções? Então, vamos lá. Gente, afinidade eletrônica, energia liberada ao adicionar um elétron no átomo. Tá? Então, a afinidade eletrônica é a energia liberada quando a gente adiciona um elétron no átomo. Beleza? Ele cresce, né, o oposto do raio atômico. Então, a afinidade eletrônica também cresce o oposto do raio atômico. Por quê? Porque quanto menor o tamanho do átomo, maior a atração do núcleo pela eletrosfera e mais fácil é receber um elétron, tá? Então, quanto maior o tamanho do átomo, quanto menor o tamanho do átomo, maior a atração eletrostática, mais fácil é receber um elétron. Então, ele libera mais energia. Fechado? Então, ela cresce da esquerda para a direita, de baixo para cima, tá?
só que nós temos exceções também, a MSCAN também cobra exceção, tá? Então, olha só, de todas elas, até hoje, só a MSCAN que cobrou, tá, gente? Então, vamos lá. Olha só, exceções da afinidade eletrônica. Subníveis de valência totalmente preenchidos ou semi-preenchidos dificultam a chegada de um novo elétron devido à maior repulsão entre os elétrons. Então, o padrão é esquerda para direita, de baixo para cima, tá? Mas nós temos várias exceções. A família 1A é maior do que a 2A, a 6B é maior do que a 7B, a 1B é maior do que a 2B e a 4A é maior do que a 5A. Ai, Carol, não vai cair isso. Gente, caiu exatamente isso. Tá? Caiu exatamente isso. Acho que foi essa aqui, se eu não me engano. Ah, foi na última prova. Carbono e nitrogênio. Foi exatamente essa aqui. Tá? Cai sim, tá bom? Cai sim. Certo? Outra exceção, gente. Da família 3A a 7A, então da família 3A até 7A, ou seja, daqui a aqui, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio e flúor, essas famílias aí. Elementos que estão no segundo período têm menor afinidade do que quem está no terceiro período, tá? Então, também é uma exceção da afinidade eletrônica. Qual que é o motivo? Porque eles são pequenos, muito pequenos. Então, a repulsão entre os elétrons do segundo período, ele compensa a atração nuclear, a carga efetiva, tá? Então, esse é o motivo. Segundo período menor que o terceiro período, tá? E, por último, a gente tem os metais de transição. Então, ó, a afinidade eletrônica da maioria dos metais de transição cresce de cima para baixo na tabela periódica, principalmente a família 1B, tá? Então, saindo um pouco do convencional aí, a afinidade eletrônica dos metais de transição da família B, ela cresce de cima para baixo na tabela periódica, tá? Acabou as exceções, tá, gente? Acabou. Vamos lá. Por que a afinidade eletrônica tem tanta exceção, né? Na verdade, gente, não se conhece hoje em dia, até hoje, não se conhece a afinidade eletrônica da maioria dos átomos, tá? É uma propriedade periódica que ainda não foi totalmente elucidada, tá? Então, por isso que a gente tem esse monte de exceção. Esse negócio da setinha, né, da esquerda para a direita, de baixo para cima, ela foi mais uma... tipo assim, foi mais uma tentativa de mostrar alguma coisa para... Já que todos eles têm, vão criar para afinidade eletrônica também, mas ela tem muita exceção e a maioria deles ainda nem foi estudado. Fechado? Então, bora lá, tá acabando, eu juro. Eletronegatividade, meninos, é a capacidade que um átomo tem de atrair o elétron para perto dele enquanto faz uma ligação, tá? Então, ó, eletronegatividade extremamente importante para saber polaridade, extremamente importante para saber polaridade, tá? Então, a capacidade que um átomo tem de atrair o elétron para perto dele se chama eletronegatividade, tá? Ou caráter não metálico também, eletronegatividade ou caráter não metálico, tá? A eletronegatividade, meninos, aqui não tem muito o que ficar sabendo, não, tá? Aqui é mais, ela cresce da esquerda para a direita, de baixo para cima, com exceção dos gases nobres. Por quê? Gás nobre não quer fazer ligação, tá? Gás nobre já está estável, não quer atrair elétron para perto dele, tá bom? E aí eu trouxe isso aqui só para lembrar vocês. Fui ontem no clube, briguei, saí correndo para o hospital, né? São os elementos mais eletronegativos da tabela. Então, a gente tem essa ordem, né, da setinha, nesse sentido, que também não é nenhuma setinha é 100% certa, né? Ela sempre tem as suas exceçõezinhas. Então, fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. É a ordem, né, de eletronegatividade. De alguns elementos aí que a gente tem. Combinado? Isso aqui é extremamente importante para a polaridade,
tá? Eletropositividade. Então, é o contrário da eletronegatividade. É a tendência que o núcleo do átomo tem de se afastar dos elétrons da camada de valência, tá? Então, a eletropositividade ela é o oposto da eletronegatividade. A tendência que o núcleo do átomo tem de se afastar, ou seja, de doar os elétrons da camada de valência. A eletropositividade, gente, ela cresce junto com o raio atômico, tá? Por quê? Porque quanto maior for o átomo, menor a atração eletrostática, mais fácil doar o elétron, tá? Mais fácil se afastar do elétron, doar o elétron, tá bom? Então, por isso que ela cresce junto com o raio. Quanto maior o raio, menor a força de atração eletrostática, mais fácil doar esse elétron, se afastar desse elétron. Fechado? Vamos fazer um resumão das propriedades periódicas, isso aqui eu acho que ajuda muito, tá? Então, a gente tem, né, da esquerda para a direita, de baixo para cima, a energia de ionização, a eletronegatividade e a afinidade eletrônica. E a gente tem de cima para baixo, da direita para a esquerda, o raio atômico, a eletropositividade, tá? Gente, existem outras propriedades periódicas? Existem. Densidade absoluta, volume atômico, reatividade, ponto de fusão e de ebulição. São as outras 4 propriedades periódicas que a gente tem, mas que não achei que valesse a pena eu trazer aqui, porque quase não são cobradas, né? E o gráfico delas é uma loucura, enfim, né? Passem o olho lá nas apostilas de vocês, nos livros de vocês, porque tem outras propriedades sim, mas que quase não são cobradas no vestibular. Alguém quer perguntar alguma coisa? Finalizamos a parte teórica, agora a gente vai fazer exercício rapidinho. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Galera da MSCAN, tá ligada aí nas exceções? Presta atenção, hein? Não aceito errar mais, hein? Vocês têm tudo na mão, hein? Então, tá bom. Beleza. Meninos, vamos ver como é que isso é cobrado, então? Olha só, Multivix, tá? Multivix 2019, questão discursiva, tá bom? Então, ó, a mistura hélio-oxigênio é usada no tratamento de asma grave, bronquiolite, laringotraqueite em crianças DPOC, pererê, pororô. Primeira coisa, se é discursiva, vocês são tudo obrigados a ler, tá? Agora, coloca uma coisa na cabeça de vocês. Gente, a química tem muito texto inútil. Então, se é uma questão objetiva, já vai para o comando da questão, tá? Essa aqui mesmo é uma que essa parte de cima, ó, não interessa em nada. Não fala nada, não interessa em nada, tá bom? Então, vamos lá para a tabela. Ele deu uma tabela para a gente, elemento químico 1, 2 e 3, raio atômico e energia de ionização. Qual dos 3 elementos químicos da tabela acima é o mais provável de ser o hélio? Explique com base nas 2 propriedades periódicas apresentadas. Então, olha só, gente, ele deu raio atômico, ele deu energia de ionização e ele quer saber quem é o hélio, tá? Aí tem um monte de aluno que bate o olho na questão e fala, meu Deus, eu não sei valores. Gente, ninguém sabe valores, ninguém, nem eu sei valores, tá? A gente não tem que saber valores, mas a gente tem que saber interpretar. Então, olha só, se você olhar o hélio, ele tá aqui, ó. Família 8A, né, ou família 0, tá? Ele é um gás nobre, o primeiro gás nobre da tabela, tá? Então, ele tá lá no cantinho. Vamos relembrar aqui, ó. A gente acabou de ver que o raio atômico, ele cresce, nossa, ele cresce assim na tabela, né? Para baixo e para a esquerda. Aqui está o raio atômico. E a gente acabou de ver que a energia de ionização, ela cresce ao contrário, né? Ela cresce da esquerda para a direita, de baixo para cima. E a gente tem o hélio aqui, ó, lá no cantinho. A gente tem o hélio aqui. Ou seja, gente, já está aqui desenhado para a gente. O hélio, ele vai ter menor raio atômico, porque o raio cresce para cá e ele está lá no outro lado, no oposto. E ele vai ter a maior energia de ionização, porque a energia de ionização cresce para cá e ele está justamente ali.
Quem é que tem menor raio atômico e maior energia de ionização? O elemento 1, gente. Então, qual dos elementos químicos da tabela é mais provável de ser o hélio? O elemento 1. Qual que é a justificativa? Ó, vou botar aqui, vou ler para vocês o que eu escrevi. Considerando que o raio atômico é uma propriedade periódica que cresce da direita para a esquerda nas famílias e de cima para baixo nos períodos, o elemento 1 possui o menor valor de raio atômico. E, em relação à energia de ionização, na tabela periódica cresce de baixo para cima nos períodos e da esquerda para a direita nas famílias. Portanto, o elemento de maior energia de ionização é o hélio. Ponto. Respondi a questão. Então, tá vendo? A gente não tem que saber valores, ninguém tem que saber valores. Mas a gente tem que saber interpretar o que o problema me deu. Ele está falando do hélio, e ele já deu hélio, gente, de propósito, né? Ele daria o hélio, ele daria o frâncio, ele daria elementos que estão nas extremidades. Ele não daria ele, eu vou pegar o ferro que está ali no meio da tabela. Não, ele vai pegar as extremidades, justamente para a gente ter certeza do que a gente está falando. Né? E ele falou quem é mais provável de ser o hélio. Ok? Alguém quer perguntar alguma coisa aqui? Posso passar para a próxima? Vamos ver como é que a Emescan cobra esse negócio? Então, olha só. Emescan, gente. Emescan 2018/1. Essa é a questão que eu tinha falado para vocês. Vou lá para o comando, tá? Pensando sobre as propriedades do cádmio e do zinco, um estudante fez as seguintes afirmações. Então, eu botei a tabela aqui, gente, eu marquei o zinco e o cádmio aqui do ladinho, tá? Só para a gente não ficar perdido. Então, o zinco está em cima e o cádmio está embaixo, no mesmo grupo, né? Família 2B ali, tá? Beleza. Então, vamos lá. Ambos ocorrem como íons 2+, mas o zinco 2+ é menor do que o cádmio 2+. O que vocês acham, gente? Certo ou errado? Ambos ocorrem como íon 2+, tá certo, gente? Zinco e cádmio tem NOx fixo, tá? 2+, tá certo. Só que ele tá falando que o zinco 2+ é menor do que o cádmio 2+. Tá certo ou tá errado, gente? Joga aí para mim. Joga aí no grupo. Ou no chat. Certo ou errado? Certo. Paloma acha que tá certo. Quem mais acha que tá certo? Vocês têm medo não, gente. Para errar. O Zn2+ é maior do que o CD2+? Tá certo, meninos. Tá certo, tá certo. Primeiro, eles não são isoeletrônicos. Eu não tenho que olhar isso. Olha só, o zinco tem número atômico 30, o outro é 48. Eles não são isoeletrônicos. Os dois são 2+. Os dois perderam 2 elétrons. Então, o que eu vou olhar? Eu vou olhar a ordem do raio atômico mesmo. Né? O raio não cresce de cima para baixo, certo? Então, se ele cresce de cima para baixo, o zinco é menor e o cádmio é maior. Tá? Então, tá correto. Tá certo o número 1. Número 2, o subnível mais energético do zinco 2+ é o 3D8. Não é um assunto que a gente está vendo, né? Mas vamos lá, olha só. Presta atenção. Distribuição eletrônica. Opa. Então, ó, 1s2, 2s2... peraí, vamos lá, desculpa. O zinco tem número atômico 30, como a gente acabou de ver ali, tá? Ele quer a distribuição eletrônica do zinco 2+. Olha a dica, a gente nunca faz do cátion ou do ânion, a gente sempre faz do átomo neutro. Então, eu vou distribuir 30. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. 10, 20, 30. Distribui 30. Mas é o zinco 2+, gente. Ele perde 2 elétrons. É 3d8 a camada de o subnível mais energético dele? Tá certo ou tá errado? Errado, errado. A gente retira elétron da camada de valência, meninos. A gente vai tirar os 2 elétrons daqui, do 4s2. Então, a distribuição eletrônica do zinco 2+ é essa aqui, ó, 3p6, 3d10.
Então, o meu subnível mais energético é 3D10, tá? Então, a 2 está errada e a 1 está certa. Ok? Beleza. Então, vamos lá. A razão raio atômico / raio iônico do zinco é maior que a do cádmio. Lembra que eu falei para vocês que cai? Razão raio atômico / raio iônico, né? Ela cresce como? De baixo para cima na tabela periódica, tá? Então, a razão cresce de baixo para cima na tabela periódica. Ou seja, o zinco tem a maior razão, ok? Então, a 3 está verdadeira, portanto, letra B. Tá vendo como a Enesca é danada? Enesca é o bicho. O que vocês acharam? Todo mundo entendeu? Alguém quer perguntar alguma coisa, alguma observação? Enesca é sinistra, ela pega todas as exceções ali e bota no negócio. Tá tranquilo? Então tá bom. Vamos ver como é que caiu na última prova? Quem é que fez a última prova aí, gente? Quem é que lembra da questão? Não vou ler nada ali em cima, tá? Ele fala do carbono e do nitrogênio. Fala da afinidade eletrônica do nitrogênio. Fala que a afinidade eletrônica do nitrogênio é menor que do carbono, tá? Contrariando a regra geral. Ok? Então, ele fala que, no entanto, a afinidade eletrônica do nitrogênio é menor que do carbono. Contrariando a regra geral, a afinidade eletrônica do nitrogênio é positiva e a do carbono é negativa. Sob o ponto de vista de estrutura eletrônica dos átomos, qual a justificativa plausível para essa exceção à regra geral de afinidade eletrônica? Então, vamos lá. Lembra que a gente falou, gente, que quando o subnível, né? O nitrogênio, ele é da família 5A. 3, 4, 5, isso. Família 5A é o nitrogênio e o carbono é da família 4A. Carbono é da família 4A, tá? Por que eu botei a ordem inversa, né? Peraí. O carbono é da família 4A e o nitrogênio é da família 5A. Tá? E ele está falando, a gente sabe que a afinidade eletrônica ela cresce assim, né? Então, teoricamente, o nitrogênio teria maior afinidade eletrônica do que o carbono. Mas o que a gente sabe, gente? A gente sabe que existem exceções, né? Quais são as exceções? A família 1A é maior do que a 2A, a 5A, a 4A é maior do que a 5A, a 6B é maior do que a 7B e a 1B é maior do que a 2B. Essas são as exceções. Olha aí, 4A, gente, é maior do que a 5A. E qual que é a justificativa? Lembra que a gente falou? Subníveis que têm camada de valência preenchidos, né, ou semi-preenchidos, eles dificultam a chegada de um novo elétron por causa da repulsão entre os elétrons, né, por causa da repulsão entre os elétrons, tá? E a família 5A, né, ela é mais, ela tá semi-preenchida, né, e a 4A não. Então, olha só, qual que é a justificativa plausível? Então, letra A, a afinidade eletrônica do nitrogênio é positiva porque o elétron adicionado iria para o orbital mais energético, resultando numa energia liberada durante o processo. Não tem nada a ver com energia, tá, gente? Não tem nada a ver com energia, então não pode ser a letra A. Letra B, a afinidade eletrônica do carbono é maior que a do nitrogênio, porque o átomo de nitrogênio é menor. Primeiro que o carbono é menor do que o nitrogênio, né? Favorecendo a atração próton-elétron. Nada a ver, tá? Nada a ver. Letra C, a afinidade eletrônica do carbono é negativa, porque o elétron adicionado para formar o carbono com carga negativa ocuparia outro subnível mais estável e menos energético, favorecendo a liberação de energia. Jesus, não favorece a liberação de energia, não adiciona elétron para formar carga negativa, tá, gente? Aqui também não tem nada a ver, tá?
E letra D, a afinidade eletrônica do nitrogênio é positiva e do carbono é negativa, por quê? No átomo de nitrogênio, o subnível P está preenchido pela metade, e o elétron adicionado resultaria numa repulsão elétron-elétron maior. Certo? Então, o nitrogênio, que é da família 5A, ele é um P3. Lembra o que a gente falou? Ele é semi-preenchido, 1, 2 e 3. Então, o fato de eu adicionar outro elétron aqui dentro vai aumentar a repulsão elétron-elétron, gente, porque cada caixinha cabem 2 elétrons, a repulsão aqui é enorme, tá? A repulsão, ela é enorme. Portanto, letra D, essa era a resposta, e caiu, ó, 2022/2, caiu no último ano, tá? Caiu no último ano. Vamos lá, tá acabando, mais 2 só. Vamos ver como é que a UVV cobra isso? Então, ó, os átomos abaixo estão descritos com seus respectivos valores de eletronegatividade, baseados na escala de eletronegatividade de Pauling. Assinale a alternativa que cita átomos capazes de fazer ligação covalente entre si. Gente, misturou propriedade periódica, eletronegatividade, com ligação química, super normal, tá? Super normal. Falem para mim, quem é que faz ligação covalente? Falem aí para mim, quais são os elementos que fazem ligação, quais são os... quem da tabela faz ligação covalente? Não precisa falar elemento por elemento não, hein, gente? Quando a gente fala ligação covalente, quem é que faz ligação covalente, gente? A metal com A metal, muito bem, A metal com A metal. Beleza, então A metal mais A metal. Meninos, olha onde os ametais estão na tabela periódica, é o azul, certo? Eletronegatividade cresce para cá e para cima. Então, vocês concordam que os ametais, eles têm maior eletronegatividade? Então, olha só, quando ele fala que X e Y formam ligação covalente, olha só, a eletronegatividade está alta, são 2 ametais, ligação covalente. X e Z, gente, 3 e 0,9. Z é um metal, Z é um metal, gente, que tem baixa eletronegatividade. Z é um metal. Então, não pode ser essa. X e W. Cadê? X, 3, A metal. W, 0,8. Metal também não pode. Tá? R e Z. 0,9. Metal. E 4, A metal. Ligação iônica. Não pode. R e W, 4 e 0,8, ligação iônica, não pode, metal e ametal. Ok? Portanto, a resposta, letra A. A UVV é uma mãe, gente. Na verdade, tirando a minhas casas, outros são mães. Vamos ver como é que a Unesc cobra isso? Caiu também na última prova, tá? Então, caiu também na última prova da Unesc. Energia de ionização é a energia necessária para retirar um elétron de um átomo ou íon no estado gasoso. Trata-se de uma propriedade periódica que varia conforme o número atômico dos átomos da tabela periódica. O elemento que apresentará a maior primeira energia de ionização será. Então, ele me deu todos esses elementos e ele quer quem tem maior energia de ionização. A gente viu que a energia de ionização, ela cresce assim, tá? Ó, já marquei aqui no gráfico para vocês quais foram os elementos que ele me deu, né? Potássio, galho, germânio, selênio e telúrio. Quem é que vai ter maior energia de ionização, gente? O selênio. Cadê? Letra A. 2022/2. Ou seja, gente, está extremamente atual, tá? Está extremamente atual as propriedades periódicas. Está caindo nas provas, vai cair nas provas, tá? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Rafa, minha lindíssima, aprovadíssima na Multimix.
Meninos, foco, força e fé, e às vezes café, tá? É o que eu desejo para vocês, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado da aula, espero mesmo, espero que ajude vocês de alguma forma. Vou pedir muito para vocês interagirem comigo lá no Instagram. Essas aulas, elas vêm da interação de vocês comigo lá no Instagram. Então, reajam àqueles stories, peçam as coisas, porque as ideias começam a surgir a partir daquilo ali. Espero realmente que vocês tenham gostado muito, 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 muito. Estou aqui à disposição para ajudar, seja lá o que for. E domingo que vem, nós estaremos juntos às 18 horas. Quero todo mundo aqui, tá? Às 18 horas, para a gente poder fazer mais, né? Ficar mais aqui e aprender mais. Aula que vem, qual que é o assunto, gente? Eu nem lembro mais. Acho que é estequiometria. Acho que a aula que vem é estequiometria. Deixa eu olhar aqui rapidinho. Vamos ver qual que é o assunto da aula que vem. Ah, cadê? Calma que eu vou achar. Achei. Estequiometria. Então, a aula que vem, vocês não percam por esperar o material que está vindo, o que a gente vai aprender sobre estequiometria, tá? Estou muito feliz com vocês aqui. Vou tirar uma foto enquanto vocês estão aqui ainda. Vocês não gostam de ligar a câmera, mas eu gosto de... Vou tirar a foto aqui, ó. Obrigada, gente. Obrigada pela companhia. Eu sei que domingo, 18 horas, não é fácil. Obrigada pela companhia de vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Beijos.